Estamos com. Abrimos conexão. Quem já deu o seu joinha, vai lá na página da Manu Rabelo, dá o seu joinha. Agora aqui. Vamos conversar com o Marco Aurélio. Estamos chamando o Marco Aurélio. Oi, tudo bom? Tudo bem, Manu? Tudo bom? Como que tá a sua esposa aí do lado? Oi, Tudo bem? tudo bom? E vocês? Joia, graças a Deus. Aqui, gente, tá. Aqui é Minas, né? Eu falo de Lavra, vocês falam aí de Ouro Branco. É Ouro Branco, não é? Aqui tá chovendo horrores, mas é um calor que, nossa senhora. Aqui tá hoje só tá uma garoa, mas tá um clima ameno, tá gostoso. Ah, mas aqui faz muito calor. Ainda por cima um mês, né? Porque a gente está em novembro. Se tivesse em outros meses, tipo assim, julho, junho, aí estaria um frio, né? Mas então, aí tá novembro, dezembro. A gente sabe que o Natal sempre dá chuva. É verdade. Como eu tô no pé da serra, aqui é mais frio. É verdade, verdade. Pertinho de BH, Exatamente. não é? Eu tô a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Nossa Senhora, isso é bom demais. É uma maravilha. Aqui, sua esposa está um pouquinho fora. É isso? Ela pode aparecer, Manu. É. Ah, Já não. eu só conheço você como a esposa. Qual que é seu nome? Denília. Benília? Isso. O Marco Antônio falou muito de você a viagem inteira. Não dei sossego para ele também, né? Não, que isso você. Não, isso a gente não sabe, né? Mas não, ele falou. A minha esposa é isso. Não, eita mulher danada. Mas não conta as coisas que eu falei mal dela, não, por favor, hein? Ai, você é muito bobo. Aqui, vamos começar? Vamos. Então, você, o Marco Aurélio e a Denília vão responder agora as minhas perguntas. E começando o seguinte, que você sobreviveu ao AVC. Foi quando que aconteceu a sobrevivência ao AVC? Dia 14/11/2020. Então, tem 2 anos. 2 anos, exatamente. E você estava morando em Ouro Branco? Exatamente, eu estava aqui. E aí foi como? Como que se deu esse passou mal, não foi, passou mal e foi para onde? Ô, Manu, na verdade, eu passei o dia inteiro, a manhã toda, a tarde, trabalhando. Eu fazia tudo, né, na minha casa. Então, eu estava cortando a grama durante esse dia, especificamente. Eu cortei toda a grama que eu tinha. Depois de eu cortar a grama, eu rastelei, né? Depois eu lavei a garagem, Ó, juntei a grama toda em sacos, ensaquei e deixei do lado de fora para o lixeiro levar durante a semana. Ao terminar, eu subi
e falei com a Denilha assim, eu estou sentindo muito dor na nuca. Aí ela falou, deve ser normal, porque você trabalhou muito abaixado, né? Cortando a grama e tal. Aí passou. Eu fui tomar banho e fui dar uma descansada, e na noite era o aniversário de um amigo nosso em comum. E aí eu estava bem, entramos no carro, eu e toda a minha família, e fomos para esse aniversário. Quando chegou no aniversário, eu comecei a suar bem frio e continuou a dor na nuca. Aí chegou um momento do aniversário, eu juntei a família toda que estava lá, né, do meu amigo, e dei uma palavra para ele. Aí eu falei assim com a Denilha, Denilha, ora por eles, porque eu não estou aguentando, não. Aí, nisso, eu sentei no sofá, na sala. Aí, assim que eu sentei, girou tudo. A sala deu aquele branco e girou tudo. Aí eu fechei o olho, abaixei assim. Aí, quando eu abri o olho, voltou ao normal, eu vi as coisas normais de novo. Eu levantei, eu lembro que eu levantei, já levantei escorando a parede assim, abri a porta, e lá era um apartamento, eu não sei como, é Deus mesmo, desci 3 lances de escada, escorando nas paredes, e cheguei na portaria. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei na portaria, eu comecei a cuspir. Eu não conseguia engolir nem o cuspo mais. Eu comecei a cuspir, e a minha filha, falei com a minha filha mais velha, que foi atrás de mim, chama sua mãe lá que eu estou passando mal. Aí ela correu, eu escorei lá na parede, ela correu, foi chamar a minha esposa. Eu abracei a minha filha, ela foi me levando assim, eu já cambaleando até o carro, a minha esposa veio, eu abracei ela também, fui até o carro que estava uns 30 metros mais ou menos da portaria, e lá eu já entrei no lado do motorista, que eu não consegui dirigir mais, e entrei do lado do motorista e minha esposa entrou, do lado do passageiro, desculpa. Aí minha esposa entrou, me dirigiu, da onde eu estava até no hospital, na emergência, foi em torno de 5 a 8 minutos, é muito perto. Aí quando eu cheguei, é pertinho, quando eu cheguei lá, Manu, eu já não andava mais, continuei cuspindo, mas eles colocaram, a minha esposa colocou a cadeira de roda assim, eu praticamente caí por cima da cadeira de roda, eu já não conseguia andar. Aí eu entrei para dentro do hospital, dentro da cadeira de roda, sem andar e cuspindo, e a minha voz nesse momento já começou uma voz fina, fanha, saindo bem fraca assim, e eu entrei lá para dentro. Aí eu entrei e começou toda a cena, que aí eu acho melhor ela descrever, porque aí eu achava que estava tudo normal, que logo em seguida, daí uma meia hora, 1 hora, eu ia para casa novamente. Conta, Adélia. Adélia não, Délia. Denilha. Denilha. Isso mesmo. Bom, então, quando ele chegou no hospital, o médico plantonista, porque era um sábado, né? O médico plantonista fez algumas perguntas para a gente sobre alimentação. Porque o estado dele com vertigem, com a visão já turva, e o médico perguntou se ele tinha comido alguma coisa que pudesse trazer uma intoxicação alimentar. E na casa desse amigo, ele tinha comido um pouco de canjiquinha. E aí eu liguei para a moça para perguntar se tinha frutos do mar, alguma coisa assim, porque ele não tem o hábito de comer. Então não tinha nada que fugisse do normal, do que nós estávamos acostumados a alimentar. E aí eles aplicaram injeção de Plasil, aguardaram um pouco, fizeram uma medição da pressão arterial, estava muito alta. Era 18 por... Você lembra? 18? Eu sei que a alta estava 18, a máxima estava 18. 18 por 13. Aí eles já colocaram medicação embaixo da língua e aí ele ficou sob observação e o médico conversando com ele, a visão não melhorava, a vertigem não melhorava, a náusea. E aí ele já não estava enxergando mais direito. E a última mensagem que ele mandou foi para um amigo
de Belo Horizonte, que já nos acompanha há muito tempo. Eu acho que posso dizer do nome dele, porque é uma pessoa que está sempre presente na nossa vida, José do Carmo. Aí ele mandou uma mensagem de WhatsApp, falando para o José que estivesse em oração por ele, porque ele estava entrando no hospital, passando mal naquele momento. E até aquele momento não tinha identificado o AVC? Não. E aí, essa noite, eu acreditei que fosse algo passageiro, que na manhã seguinte ele viria para casa, após uma medicação, e não teria grandes repercussões esse problema. Então, não contei para ninguém, né? Não falei com ninguém sobre o que estava acontecendo. Só o José que sabia. Aí, voltei na casa do amigo, busquei nossas filhas, e voltei para o hospital. Aí ficamos a madrugada toda no hospital. Aí o médico disse para mim, olha, não tem um diagnóstico ainda. Nós estamos... E aí a neurologista já tinha passado, feito uma primeira avaliação e disse que não tinha, sabia que era algo neurológico, mas ela não tinha um quadro completo ainda. E que eles continuariam investigando. Aí o médico me disse, vai para casa, dorme um pouquinho, e eu te chamo se precisar, porque a gente não tem o que dizer ainda. Mas nós estamos suspeitando que possa ser Guillain-Barré, mas numa situação muito diferente do que nós estamos acostumados. Porque a paralisia, no caso da Guillain-Barré, é de baixo para cima, e no caso dele é de cima para baixo. Então eu já estava com uma paralisia na face, e um dos braços também já estava paralisado. E aí... eu não conseguia também engolir, mano. Nesse meio tempo, eu já devia ter gasto do hospital mais de 10 toalhas, porque todo cuspe, saliva, né, eu tinha que jogar para fora, que não entrava mais, eu não conseguia engolir mais. Já saiu da casa do amigo, quando ele desceu as escadas, ele já não conseguia mais deglutir a saliva. Então, o médico, eu vim para casa. Na manhã seguinte eu voltei para o hospital, aí o médico me disse, era domingo da eleição, era eleição para prefeitos, vereadores, e a gente tinha até cogitado a possibilidade de votar em Belo Horizonte, que até aquele momento a gente ainda não tinha transferido o título. Aí ele me disse que eles levariam ele para o CTI para fazer investigações mais precisas, porque eles não tinham diagnóstico. E aí aí nesse momento eu falei, puxa vida, que CTI a gente nunca pensa coisa boa, né? Quando fala CTI com a gente, bate o desespero. Nossa, e agora, né? O que pode ser? Nem bate. Isso. Aí no dia 16, era na segunda-feira, uma médica me ligou. Já passou sábado, passou domingo, sem saber nada. Sem diagnóstico. Nossa Senhora do Aparecido. Aí na segunda-feira, a médica me ligou, a responsável pelo CTI. Ela me disse que eles tinham feito vários exames, fizeram um ecodoppler, fizeram tomografia, ressonância, e a ressonância mostrou que ele tinha tido um AVC no tronco encefálico e um AVC isquêmico. E aí ela disse que eles precisariam tinha um trombo na artéria, e ele precisaria fazer faria uma angiotomografia e uma arteriografia. E essa arteriografia ia romper com o trombo e ia também levar um stent para ajustar, consertar, vou dizer assim, né? Mas para reparar uma artéria que tinha sido disseccionada. E aí ela explicou que essa artéria tinha disseccionado naturalmente, mas eles precisariam fazer esse reparo. E aí ela me disse que ele precisaria ser entubado para fazer o exame, porque tinha um problema, estava na fossa posterior. Aí me perguntou se ele tinha... até quando ele foi para o CTI, no dia 15, ela me fez uma série de questões. E aí ela perguntando se ele tinha tido alguma infecção recentemente, se ele tinha tido algum problema, algum adoecimento que pudesse levar aquele quadro. Aí eu lembrei que ele tinha tido cachumba, mas estava fazendo 1 ano naquele mês de novembro. Nossa. Então, aí ela falou, então não, porque tem muito tempo, né, que ele teve cachumba, então não tem a ver. Ela falou que poderia ter sido algum caso de infecção que tenha levado àquela situação. Porque então não tinha um diagnóstico, né?
Aí, no dia 16, eles me avisaram, né, que ele tinha tido AVC. E aí é muito estranho, porque a gente tem algumas questões que giram em torno do AVC, nós precisamos de um processo educativo da população brasileira para ficar claro. Então, quando a gente fala de AVC, normalmente nós ligamos a pessoas mais velhas e não ligamos também ao nome completo. A gente fala AVC e às vezes as pessoas nem sabem, né, que AVC é o que a gente chamava antes de derrame, né? Então, muito ligado à pessoa mais velha e é o derrame, né? Então, se a gente falasse que é derrame, outras pessoas entenderiam, às vezes, com mais facilidade. Aí, quando ela me disse do AVC, aí eu falei, poxa vida, mas ele tem 45 anos? Aí ela disse, então, mas tem um fator que é muito importante, precisa ser levado em consideração. Ele é hipertenso, né? Ele já fazia tratamento para hipertensão há uns 3 anos. Então, ela disse, esse é um fator preponderante e a gente precisa ficar atento à pessoa hipertensa desde sempre, para que não chegue a um quadro assim. Então, às vezes a gente fala, hipertenso, está tomando medicação, está tudo bem, né? Está tudo bem, mas precisa de um acompanhamento constante e com especialistas também, né, diversos. Porque o atendimento com o clínico, nós temos a felicidade de termos um clínico geral que é também cardiologista. Então, ele consegue acompanhar todo esse processo, né? E aí, de um tempo para cá, não é desde sempre. Bom, e aí quando ela fala desse AVC, eu falo, e agora, né? Tem sequelas, como é que isso fica? Isso era dia 16, né? Então, ele entrou no CTI no dia 15, dia 16 a gente recebeu essa notícia. Na terça-feira ele ia passar por essa arteriografia, e aí ela disse que era uma cirurgia simples, né? E aí eu fiquei tranquila, eu não sabia a dimensão do problema e nem a dimensão do que é um AVC no tronco encefálico, né? O que é o tronco encefálico em si? Esse lugar, né, tão responsável por pontos vitais do nosso corpo, né? Então está ali ligado à respiração, aos batimentos cardíacos, né? E aí eu teve uma médica, depois ela disse para mim, vocês foram muito sortudos, porque você poderia ter chegado com ele aqui morto. Ele poderia ter tido uma parada respiratória e nada que vocês pudessem fazer. Mas assim, eu tenho certeza que não foi sorte, que desde o princípio nós tínhamos a convicção de que Deus está conosco o tempo todo, né? E isso nos deu muita força. E aí ela disse para mim, olha, não tem previsão de alta, é uma cirurgia que é simples, mas ao mesmo tempo é muito delicada. E no dia 17 eu recebi o telefonema me chamando para participar da cirurgia. Então eu fiquei na sala de espera, aguardando ele sair, uma cirurgia que durou 4 horas. E aí a enfermeira me disse assim, você vai conversar com o médico que fez a cirurgia. Aí veio um neurocirurgião de Belo Horizonte, e ele conversou comigo depois, aí ele falou que foi uma cirurgia muito demorada e invasiva, né? Aí falou assim, invasiva, foi via catéter, mas mesmo assim muito séria. E aí ele me disse o seguinte, que aí ele falou assim, olha, ele tem um fator que é congênito. A parede das artérias deles são frágeis. Então, enquanto eles estavam fazendo aquela arteriografia, ali na mesa da cirurgia, ele acompanhando pelo computador, uma artéria rompeu, uma artéria disseccionou. Então, aquele stent que estava sendo usado para reparar uma artéria, reparou imediatamente aquela que disseccionou naquele momento, e eles pegaram outro stent para fazer o reparo na outra. Então, hoje ele tem 3 stents, né? Então, o que seria um reparo para uma, nós acabamos tendo, ele voltou para casa com 3 stents. Nossa Senhora! E aí ele disse, olha, agora nós precisamos, as próximas 24 horas, elas são primordiais para definirmos o quadro dele. Então, vocês precisam de ficar atentos, ele vai voltar para o CTI, o pessoal fica muito atento, porque são 24 horas para a gente muito importantes. E aí ele me disse assim, foi o primeiro médico que me disse, aqui no CTI a gente não avalia o quadro do paciente dia após dia, é hora por hora. Então a gente precisa de ficar ciente hora por hora de como está a evolução dele. E aí eu encontrei, eles me mostraram, né, ele no corredor, e voltando para o CTI após a cirurgia. Ele tinha estado entubado, estava sedado ainda,
o médico que acompanhava e o enfermeiro e a enfermeira tentaram acordar para ele conversar comigo, mas eu vi que naquele momento não tinha condição, porque a sedação estava ainda forte. E aí, depois disso, uma notícia após outra, as primeiras 24 horas, ele sobreviveu, e foi entrando num quadro de instabilidade. Aí, forte! Aí outra coisa, porque a gente está falando muito de fé, né? Da importância da fé. Algumas pessoas vão trazer a fé como um aspecto cultural. Ainda que a religião seja um artefato da nossa cultura, né? Nós temos a certeza, eu tenho, né? Independente do que outras pessoas pensem, eu tenho a convicção. Eu tenho convicção de que tem um Deus que cuida de nós o tempo todo. E logo que o médico me disse que ele iria para o CTI, aí eu liguei para minha mãe e para minha cunhada. Aí eu disse para elas, gente, eu preciso de ajuda. E mãe, você sabe como que é mãe. Aí mãe entra em pânico junto com o filho. Aí eu falei, puxa vida, mãe, eu preciso de ajuda. E a ajuda da senhora em oração. Ela falou, pode deixar. Vou pedir todo mundo que eu conheço para orar. Olha que bom, hein? Muita gente, né? Isso significa que a gente vai ter uma mobilização, né, de orações chegando até Deus. Aí fiz o mesmo com a minha cunhada. A minha cunhada também mobilizou os amigos, as pessoas que estão com ela, sabe? Que ela sabe que são pessoas que estariam conosco em oração. E aquela turma de pessoas. Então, 3 pessoas que sabiam, esse amigo de Belo Horizonte, a mamãe e a minha cunhada. Mas elas mobilizaram um exército. E ele também. Né? Elas e ele mobilizaram um exército de pessoas orando em nosso favor. E isso foi muito importante para a gente. Porque mais do que além da oração... Ele falou assim, eu também creio nesse Deus que cuida de nós o tempo todo. Aí ele disse, eu rezei. Uhum. Isso, então assim... Não, é Jomaro do Mar. É o meu primo. Olha só. Então, assim, para além das... elas se tornaram ali meus braços. E em momentos que elas dividiram não só as preocupações, mas também as dores, né? E cada momento que a gente recebia, e assim, no auge da pandemia. Então a gente tinha nesse hospital... Era de chorar, né? Nós tínhamos no hospital uma ala de Covid. Dentro do CTI também uma ala de Covid, né? E ele ali no hospital, e a gente não poderia acompanhar, não tinha visita, e os médicos faziam videochamada todos os dias. Então a médica ligava para mim de manhã, conversava atualizando o boletim dele, e à tarde os enfermeiros faziam a videochamada para ele conversar conosco. Manu, e a ala de Covid era do ladinho da onde eu estava. Lá eu não esqueci como é que chamava lá. Era do lado. Eu lembro que eu via muito pouco as coisas, que a minha vista ainda estava turva, rodava tudo. Eu via as enfermeiras vestindo aquela roupa que eu falo que é de astronauta e entrando na ala do meu lado. Aí elas iam lá tratar a pessoa que estava lá, tirava aquela roupa, jogava num saco lá e entrava no meu box e ia me tratar, olhar as coisas. Era desse jeito. Foi Deus mesmo que não permitiu eu pegar o Covid. É Deus. Foi Deus. Exatamente. Ô, Manu, vai controlando o nosso tempo, porque eu estou aqui com meu caderninho de anotações. Olha, então, eu fiz um caderninho de anotações. Tá. Eu fiz um caderninho com as anotações. E 26. Uhum. Tá. Vou tentar ser breve. Quando os médicos ligavam, eu anotava no caderninho as informações que eu recebia. Porque... Claro, pode contar
tudo. Tá. Então, eu tinha de fazer um boletim diário para as pessoas que estavam nos acompanhando. E aí, eu não tenho WhatsApp, o Marco Aurélio, eu usava o WhatsApp dele para mandar os recados para as pessoas que estavam nos acompanhando. E eram muitas pessoas. Então, amigos que há anos nós não nos falávamos, eles passaram a ligar, mandar mensagem, então estiveram conosco o tempo todo. No dia 20, a médica responsável pelo CTI, a mesma que o recebeu, ela me ligou e disse assim, olha, ele está acordado, está conversando, a pressão ainda está alta, aí eles estavam fazendo já medicação venosa para que a pressão tivesse um certo controle. Então, ela me disse que ele teve febre do dia 19 para o dia 20 e eles já estavam administrando antibiótico, porque um dos grandes problemas no CTI, segundo ela, era a infecção hospitalar. E era algo que precisava de qualquer forma ser evitada. Então, foi o único momento, durante a internação dele, que eu tive esse relato de febre. E aí, já começou com antibiótico imediatamente. Aí ela disse para mim, olha, o AVC que o seu marido teve é o mais temido pela medicina. E aí, pela segunda vez eu ouvi. Aqui, a nossa avaliação é 1 hora de cada vez. Se o paciente está bem, é hora por hora, não é dia por dia, como nós falamos, né? Geralmente a gente fala, basta cada dia, um dia por vez. Ela falou, não, aqui é 1 hora de cada vez. No dia 21, aí outro médico que estava de plantão. Aí ele disse para mim, ele está estável, então passei a entender o que é essa estabilidade. Né? Então, estar estável significava para a gente, naquele momento, que o quadro não tinha regredido. Né? Não teve um avanço, mas também não teve uma regressão. Então, o quadro do dia anterior ou da hora anterior era mesmo daquele momento que eles estavam tratando conosco. Ou seja, a pressão ainda estava do mesmo jeito, mas não tinha subido, né? Tinham feito uma tomografia de crânio naquele dia, viram também que não tinha, as lesões não tinham evoluído, então tinha parado naquele, da mesma forma do anterior, né? A isquemia não tinha avançado no lesionamento do cérebro, das células cerebrais. E aí ele me disse que ele estava, já naquele momento, tendo confusão mental, oscilando bastante. E aí a gente estava percebendo já, porque ele me disse assim, você acredita, numa das videochamadas, você acredita que eu estou em Lafayette? Falei, o que você está fazendo aí? O pessoal me trouxe para cá. Aí eu pensei, né, pode ser que ele esteja lá em Lafayette para fazer algum exame que não tem aqui. Mas é um hospital muito bem estruturado. Então, eu não entendi isso e perguntei depois para o enfermeiro, né? Depois, quando a gente terminou a videochamada, se eles estavam